É fundamental entender que durante o processo de despertar da consciência, vocês terão que enfrentar as programações que alimentaram durante anos, de forma automática e inconsciente. E esse é um ponto que muitos não compreendem no início do processo, porque não basta apenas adquirir conhecimento sobre as programações para que elas desapareçam. Elas continuam vivas no campo através dos pensamentos automáticos, das emoções repetitivas, dos gatilhos, dos impulsos e dos comportamentos condicionados que foram sustentados ao longo da experiência. E é justamente aí que começa a parte mais desafiadora do despertar. Porque esse processo não é apenas bonito, leve e confortável, como muitas vezes é vendido por aí. Ele também é confronto interno. É perceber quantas vezes vocês ainda retornam aos mesmos padrões que dizem querer abandonar. É perceber o quanto o ambiente moldou suas emoções, sua percepção e sua personalidade ao longo da vida. E, principalmente, perceber o quanto ainda entregam energia para aquilo que enfraquece o próprio campo. Mas isso faz parte do processo. Porque se vocês querem se sintonizar com algo novo, primeiro precisam retirar o poder que o antigo ainda possui sobre vocês. E é aqui que entram as ferramentas internas. Porque, diferente do que muitos acreditam, esse processo não será feito por algo externo. Vídeos, práticas, conhecimentos, técnicas e conteúdos podem auxiliar. Mas nada disso transforma verdadeiramente a consciência se aquilo que entra pela mente não começa a gerar mudança no coração, nos comportamentos e na forma como vocês vivem a própria experiência. Porque despertar não é acumular informação, é reorganizar o próprio campo, é ter consciência da própria essência, é entender de uma vez por todas que é uma extensão da própria fonte, é ter soberania e responsabilidade pelo próprio processo. E o ambiente onde estamos inseridos constantemente tenta impedir isso. O campo humano atual está cheio de distrações, promessas, notícias, ilusões, excessos de estímulo e condicionamentos que fazem a consciência permanecer desconectada da própria essência. E hoje muitos estão presos exatamente nisso. Uns acreditando que tudo está perdido, outros acreditando que não precisam fazer mais nada porque algo externo virá resolver tudo, sempre esperando, sempre terceirizando, sempre anulando o próprio papel dentro da experiência. Mas reflitam comigo, qual mestre fará o trabalho interno por vocês? Qual nave removerá seus padrões emocionais desarmônicos? Qual líder reorganizará sua consciência? Há milênios, o mesmo padrão se repete aqui dentro. Criam dependência, criam hierarquias, criam problemas. E depois oferecem salvadores e soluções externas. Porque enquanto a consciência continua esperando algo externo fazer seu processo, ela permanece desconectada do próprio poder interno. E talvez essa seja uma das maiores programações instaladas dentro do campo. Mas aqui eu vou lhe entregar uma chave de reflexão para vocês começarem a perceber o sistema com outros olhos. Muitos olham para a Matrix e acreditam que ela possui controle absoluto sobre tudo. Mas é justamente observando a forma como esse sistema atua que percebemos algo importante. Se realmente existisse poder absoluto sobre a consciência humana, não seria necessário tanto esforço para manipular percepção, induzir comportamento, controlar informação e gerar consentimento vibracional o tempo inteiro. Eles não precisariam convencer, não precisariam seduzir, não precisariam criar distrações e narrativas constantemente. E isso mostra algo muito importante. O campo coletivo humano possui um papel central dentro dessa dinâmica, porque no fim, são os padrões sustentados pelos próprios humanos que fortalecem determinadas linhas de experiência dentro do simulador. E é por isso que o trabalho individual importa tanto, porque o campo coletivo é formado pela soma dos campos individuais. Então o processo agora é interno. Desprogramar padrões, recuperar presença, ampliar percepção, fortalecer consciência,
elevar gradualmente o próprio gradiente cognitivo e vibracional, sem comparação, sem a ilusão de querer resolver tudo de uma vez, um passo de cada vez. Porque é através do processo individual de cada consciência que um campo coletivo mais harmônico começa a ser criado no planeta. Então não negligenciem a si mesmos e não terceirizem o próprio processo. Eu, você e cada irmão aqui possuímos o poder de transformar a própria experiência e, acima de tudo, influenciar a experiência coletiva. Mas isso só será alcançado quando cada um assumir verdadeiramente a responsabilidade pelo próprio campo, pela própria sintonia e pelas escolhas que sustenta dentro da experiência. E antes de finalizar, deixo um alerta importante. Tenham cuidado com qualquer narrativa, notícia, promessa ou discurso que esteja roubando o foco do próprio processo interno, independente de onde venha, porque muitas vezes isso apenas cria novas ilusões, novas dependências e novas formas de passividade. Durante muito tempo isso aconteceu através das estruturas religiosas. Hoje também aparece em discursos espirituais e até dentro do próprio meio ufológico. Então, observem ao redor, mas principalmente, voltem o foco para dentro. No próximo episódio, vamos entender como funciona a dinâmica entre o coletivo humano e as estruturas do simulador. Te vejo lá.